Secretários, e a Jovem Pan promove a partir de hoje uma série de debates sobre os reflexos da pandemia do novo coronavírus na economia. A partir de hoje vamos receber aqui secretários estaduais de Fazenda para detalhar um pouco melhor como salvar as finanças públicas dessa crise tão devastadora. Todos os dias teremos 3 secretários convidados e hoje estamos recebendo aqui o secretário estadual da Fazenda do Paraná, René Garcia, também o secretário estadual da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, e o secretário de Fazenda do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio. Secretários, bom dia, obrigado pela participação, prazer ouvi-los aqui. Bom dia. Bom dia, é um prazer. Bom dia a todos. Legal, começo a nossa conversa então perguntando ao secretário Henrique Meirelles, já que São Paulo é o estado brasileiro mais atingido pela pandemia até aqui, é o estado que concentra maior número de casos e maior número de mortes. Secretário Meirelles, o que é que vem sendo feito até aqui? Em 2 minutinhos, queria que o senhor resumisse para a gente um pouco do que o estado de São Paulo já fez até agora, do ponto de vista econômico, para tentar aliviar os cofres públicos dessa pandemia. Olha, existe uma ação concreta visando, em primeiro lugar, salvar, mitigar a situação das empresas que estão afetadas pela pandemia, porque, afinal de contas, essas empresas precisam, além de gerar empregos, pagam impostos. Então, é importante a sobrevivência dessas empresas. Nós temos aí uma linha de crédito através do Banco de Desenvolvimento São Paulo, e uma linha de crédito através do Banco do Povo para pessoas físicas, para ajudar a manter, apesar de que o grande valor que pode ser alocado é pelo governo federal, em virtude da capacidade de emissão monetária por parte do Banco Central do Brasil e devido também à capacidade do Tesouro Nacional de emitir títulos de dívida, nesse caso até em conjunto com os aportes do Banco Central. Em relação, no entanto, às finanças públicas, que é o que você fez a pergunta específica, a solução tem que passar certamente por um aporte do governo federal. Isso está sendo feito através do Fundo de Saúde, através de outras formas, mas tem uma questão aqui fundamental. A ajuda aos estados é feita através do Fundo de Participação dos Estados, que contempla fundamentalmente, principalmente, majoritariamente, os estados do Nordeste e Norte do país. É preciso agora que o governo federal faça uma complementação disso para aplicar naqueles estados que não têm como principal, como importante fonte de receita o Fundo de Participação dos Estados do governo federal. Aqui, nesse momento, com a queda de arrecadação, é importante que tenham um repasse do governo federal. Por quê? Porque o governo federal, como eu disse, tem a capacidade de emissão. Pega esses recursos que estão sendo emitidos pelo Banco Central, passado para o Tesouro, que alocam isso através do BNDES para o sistema financeiro. Em resumo, o governo central tem esse papel de gerar recursos e, portanto, é importante que recomponha parte da perda de arrecadação num critério que não é apenas o Fundo de Participação dos Municípios. Isso ficou faltando. Precisa ter também um critério de aporte direto, por exemplo, usando o mesmo sistema que foi usado para o reparte da sessão anual. Secretário Luiz Cláudio, e aí no Rio de Janeiro? O secretário Meirelles falou, por exemplo, na abertura de linhas de crédito. Isso é uma tentativa de incentivar até o setor privado, né, a buscar crédito, a facilitar o acesso a crédito e, com isso, tentar movimentar a economia de alguma maneira. Aí no Rio de Janeiro existe essa previsão? Existe essa possibilidade? O Estado vinha numa situação financeira tão difícil nos últimos anos, nos últimos meses. Existe esse tipo de possibilidade por aí? Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de debatermos esse momento tão difícil. É importante colocar que o Estado do Rio de Janeiro, como você bem colocou, vinha enfrentando uma situação muito difícil do ponto de vista fiscal. Tivemos o ano de 19 com muito cuidado e que vimos, então, numa trajetória ascendente. Agora, essa crise impacta diretamente o momento que o Estado se estruturava e melhorava suas posições. O Estado do Rio de Janeiro foi ou está sendo afetado, as finanças fluminenses, de duas formas. A queda muito acentuada da receita de royalties,
e a queda do ICMS. Então, em primeiro lugar, a gente dividiu a nossa agenda em duas partes. Defender as finanças do Estado, né? Portanto, estamos negociando os contratos que temos, por exemplo, de securitização de royalties, buscando postergar vencimentos, postergar as despesas relacionadas ao contrato de securitização e dando um alívio imediato no nosso caixa, para que a gente possa fazer frente às ações de saúde. É importante colocar também que o Estado tem que continuar trabalhando, o Estado tem que continuar, a sua máquina tem que continuar funcionando. Além da saúde, obviamente, temos, por exemplo, algo muito importante que é a segurança pública. Outras áreas têm que continuar prestando serviço à população. Então, estamos defendendo as ações, com essas ações, as finanças do Estado, tentando buscar atravessar essa crise de liquidez imediata aí de 40 dias, para que a gente possa, então, fortalecer também a economia do Estado. Nesse momento, a gente já abriu, por meio da AGRIO, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, uma linha de 320 milhões de reais de financiamento às pequenas empresas e à economia informal. São 320 milhões de reais já prontamente disponíveis para que as empresas possam, com carência de 12 meses ou até 24 meses, a depender da linha de crédito, para que as pequenas empresas e a mão de obra informal possa atravessar esse momento de crise. Após a crise, imaginamos que lá para setembro, agosto, setembro, talvez outubro, a gente já consiga ver a economia retomar o vigor, e aí então esses empréstimos passam a ser pagos só no ano de 2021. Tá? Então a gente trabalha essas duas frentes. Trabalhar a solidez da própria economia do Estado, das finanças do Estado, para poder possibilitar o apoio que a gente tem que dar à sociedade. E aí no Paraná, secretário René Garcia, isso também é estudado, a realocação de recursos para essas áreas consideradas prioritárias agora? Bom dia, ministro Meirelles, bom dia, Luiz Cláudio. Nós estamos fazendo aqui um conjunto de ações em 3 níveis. Primeiro, a questão da saúde, assistência social, criando mecanismos para os quais essas funções recebam dotações orçamentárias e recursos financeiros suficientes para enfrentar a pandemia. Tomamos também algumas ações direcionadas para a concessão de créditos para pequenas e médias empresas, através do sistema Fomento Paraná, o BRDE, e também tomamos, ao nível da Secretaria de Fazenda, algumas medidas para tentar aliviar algumas pressões fiscais e tributárias sobre também o setor de pequenas e médias empresas. O Estado está muito preocupado que o tamanho da crise, como foi bem salientado pelo ministro Meirelles, ela afeta profundamente as nossas receitas e cria um verdadeiro pandemônio também na questão do fluxo de receitas e a incompatibilidade com as despesas fixadas, principalmente através de dispositivos legais e as vinculações constitucionais. O Estado do Paraná já está fazendo um contingenciamento inicial de 300 milhões de reais, no orçamento já bastante enxuto, mas as nossas previsões de queda de receita pode ser muito maior do que isso. Pode chegar a uns valores em torno de 1,8 bilhão, 1,9 bilhão ou 2,5 bilhões, o que vai exigir com que a gente tenha uma outra rodada de contingenciamento e corte de despesas. Mas, como todos sabem, as vinculações constitucionais e os gastos com pessoais faz com que praticamente 96% do orçamento esteja de forma vinculada, assim também com uma forte indexação a esse orçamento por parte, seja dos reajustes automáticos, das progressões, seja por conta das vinculações. Então, nós estamos desenvolvendo uma proposta de readequação orçamental, fazendo um esforço enorme de tentar colocar o Estado do tamanho da nova receita e acreditando o seguinte, como o ministro Meirelles falou muito com propriedade, sem a ajuda do governo federal e mais, sem os mecanismos adequados de geração de liquidez para que as empresas tenham acesso e que possam renovar a sua produção e as suas relações internas de produção, vai ser muito difícil que essa crise não tenha uma dimensão muito maior. A mesmo fenômeno
ocorre também em outros estados, na maioria dos estados brasileiros. Mas acontece, como o ministro colocou muito bem, a solução desenhada por conta da dotação pelo FPE, ela não atinge praticamente todos os estados do Sul e do Sudeste e alguns do Centro-Oeste. Então nós temos que tomar medidas, como o ministro Meirelles colocou muito bem, que possam pautar as transferências da União através de critérios semelhantes à seção onerosa, que é uma mistura entre fundo de participação estadual, que se assemelha por um critério de população, IDH e outros ligados à exportação. Então eu tenho assim um momento de muita reflexão, extrema cautela, e acredito que sem a solidariedade federativa e sem uma cooperação entre as instituições, a saída da crise vai ser muito lenta. Até porque a nossa grande preocupação agora é saber o seguinte: o que vai acontecer depois que sair da crise. Nós temos que criar mecanismo para garantir que os investidores de projetos de longo prazo continuem com suas inversões. Caso contrário, nós podemos ter uma série de cancelamentos de investimentos que vão acabar impactando sobre o nosso futuro. Ok. Ou seja, não, pode concluir, secretário, por favor. Ou seja, hoje a situação de curto prazo é difícil, mas temos que criar condições para que a médio e longo prazo a economia possa se restabelecer em base mais sustentável e com equilíbrio fiscal. Secretário, e aqui em São Paulo, secretário Meirelles, o governo estuda também, de repente, corte de tributos ou a suspensão do recolhimento de alguns impostos. A gente sabe que vários deles são muito importantes para os caixas dos estados e não dá para abrir mão num momento como esse. Mas, de alguma maneira, o senhor estuda ou o governo de São Paulo estuda algum mecanismo de conter o impacto na ponta final, no contribuinte, reduzindo a incidência de algum imposto ou suspendendo a cobrança, o recolhimento temporário? O que é que o senhor nos diz? Olha, nós temos analisado todas as ações que estão sendo feitas no mundo inteiro. Temos um mapa completo de combate à pandemia e aos efeitos da pandemia na economia. Portanto, estamos seguindo isso. E uma das coisas que ninguém tem feito é exatamente suspender recolhimento de tributos, porque com isso o Estado, que já está com uma arrecadação extremamente prejudicada, o secretário René Garcia mencionou aí a perda prevista do Paraná, nós temos aqui também o Cláudio mencionou no Rio de Janeiro. Agora, e a situação difícil que o Estado já estava vivendo antes e agora mais ainda. Então, para que o Estado possa combater a pandemia, prover serviços básicos de saúde, de segurança à população, de transporte, de logística, de tratamento dos doentes e uma lista infindável, é importante que o Estado mantenha, o que for possível, de arrecadação. No caso de São Paulo, por exemplo, nós já temos aí uma previsão de queda de arrecadação no ano que pode se aproximar de 10 bilhões de reais. Então, nós não podemos agudizar este problema que vai atingir, em última análise, o contribuinte, que é habitante do Estado. Ele não pode ser prejudicado em função de uma preocupação com aspecto exclusivamente tributário. Existe preocupação de financiamento para as empresas, linhas de crédito para pequenas empresas, para microempresas. Existe um programa em conjunto do governo federal que nós estamos ajudando a procurar operacionalizar, que é o repasse do Banco Central do Tesouro para o BNDES através do sistema financeiro, a taxas subsidiadas, empréstimos que estamos também fazendo a longo prazo, com taxas baixas, período de carência muito grande. O que é, no entanto, importante é que as finanças estaduais não entrem em colapso, porque, como você disse, a finalidade última é o cidadão, certo?
e este precisa ser protegido. As empresas precisam ser preservadas, sim, para funcionar agora no que for necessário, for possível, e, evidentemente, no processo de recuperação da economia, que é fundamental que seja preservado o sistema produtivo da economia brasileira. Agora, nós não podemos ter um Estado entrando em colapso por não só estar gastando mais na crise, como, ao mesmo tempo, agudizarmos e aumentarmos a perda de arrecadação. Nós temos que garantir os serviços básicos para a população. E aí no Rio também imagino, né, secretário, que o cenário seja o mesmo, então, essa ideia, por enquanto, fora de cogitação de suspender cobrança de impostos ou de diminuir as alíquotas, né? Bom, eu acho que o nosso ministro Meirelles foi muito feliz na colocação dele. A gente está buscando um equilíbrio muito difícil de ser alcançado entre a proteção das finanças do Estado para fazer frente a toda a necessidade de despesas que aumentaram drasticamente por conta da pandemia, né, e a necessidade de investimentos em várias áreas, principalmente a de saúde e a de assistência social, mas também temos que olhar o caixa das empresas, para que as empresas não morram, as empresas não quebrem nesse período tão difícil que vamos enfrentar aí nos próximos 2 ou 3 meses. É importante colocar também que a economia está respondendo de forma diferente, os setores econômicos estão respondendo de forma diferente. Alguns setores, como bares e restaurantes, por exemplo, e o setor de turismo aqui no estado do Rio de Janeiro, está praticamente todo fechado. Em compensação, os supermercados e as farmácias têm respondido muito melhor, eles ganharam espaço no mercado, estão faturando mais do que faturavam no passado. Então, a gente tem que dividir isso com muito cuidado. Alguns agora têm ainda mais capacidade de pagar impostos, enquanto outros estão praticamente sem nenhuma capacidade. O que o Estado do Rio de Janeiro tem feito, as nossas equipes têm feito, inclusive trocando muita informação com os demais estados, com São Paulo e com o Paraná, por exemplo, é buscarmos uma convergência para que os estados atuem em conjunto. Porque todos eles estão sofrendo praticamente a mesma coisa. O Estado do Rio de Janeiro ainda tem um fator, como eu já coloquei na primeira fala, que é o royalties, que são os royalties de participações especiais. Além do problema do coronavírus, começou-se uma guerra de preço do petróleo no mercado internacional. A Arábia Saudita brigando com a Rússia pela derrubada dos preços. O barril de petróleo estava cotado a $60 antes da crise e ontem chegou a $20, ou seja, uma queda para 1/3 do valor. Isso impacta fortemente a receita do Estado do Rio de Janeiro e a gente estima a perda de aproximadamente R$4 bilhões, num total de 14 que esperávamos para o ano de 2020. Portanto, nós temos uma urgência em resolver o problema do Estado, né? Nós temos essa perda de R$4 bilhões de royalties, temos também um adiantamento de algumas parcelas que terão que ser honradas pelo contrato de securitização de mais R$2,5 bilhões, portanto, totalizando R$6,5 bilhões, e a gente estima uma perda de ICMS logo no início da crise de mais R$3,5 bilhões. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro tem uma perda estimada de receita da ordem de R$10 bilhões, de um total estimado para o ano todo de 70. Portanto, 14%, 15% da nossa receita perdida de imediato aí no horizonte de 40, 50 dias. O nosso ministro Meirelles também foi muito feliz em colocar a necessidade de a União vir em socorro dos estados, né? Não há outra hipótese que não sejam repasses da União, socorro da União para estados e municípios. Certo. De outra forma, isso não se consegue sustentar. Como é que o Estado consegue vencer esse momento? A União é a única que consegue, por exemplo, se endividar nesse momento. Tá? Portanto, o socorro é extremamente necessário. E eu tenho que reforçar também que o socorro é necessário para as ações de saúde e de assistência social, sem dúvida nenhuma, mas também em socorro do resto do custeio dos estados. Por exemplo, segurança pública, é algo que eu tenho que reforçar muito. O Estado do Rio de Janeiro é um estado com problemas de segurança pública. No ano passado nós tivemos as curvas, os índices de segurança reduzindo muito, né? Melhor ano desde 1991, e há a possibilidade desses indicadores de violência retrocederem. Portanto, segurança pública também é uma preocupação muito grande do Estado do Rio de Janeiro neste momento. Perfeito. Então, ações estão sendo feitas para a saúde? Sim, mas precisamos para as demais áreas do Estado.
Para você que chega agora, estamos recebendo aqui 3 secretários estaduais de Fazenda, o secretário Henrique Meirelles, aqui de São Paulo, o secretário Luiz Cláudio, do Rio de Janeiro, e o secretário René Garcia, do Paraná, todos falando sobre a situação da economia nesses estados afetados pela pandemia do novo coronavírus. A próxima pergunta para o secretário René Garcia, do Paraná, é feita pelo nosso colega Mark Souza, âncora da Jovem Pan News Curitiba. Ele deixou uma pergunta também, a gente vai rodar agora. Olá, bom dia. O governo de alguns estados vem anunciando pacotes econômicos locais para tentar amenizar os efeitos da crise provocada pelo coronavírus. O governo do Paraná, por exemplo, anunciou recentemente R$1 bilhão. Já o governo de São Paulo anunciou um pacote que vai injetar R$225 milhões na economia, todos com programas parecidos, principalmente para a manutenção de empregos e também apoio a pequenos empreendedores. Minha pergunta é, já foi feito tudo o que era possível pelos governos estaduais ou ainda dá para avançar mais? Secretário. Meu caro Mark, eu acho que tudo que foi possível fazer no primeiro momento está disponível. Como a situação fiscal do Estado é extremamente problemática pela sua dinâmica, eu acredito que ao longo dos próximos meses, à medida em que a União Federal demonstrar solidariedade e cooperação, mostrando claramente o que é que ela pretende fazer, como ela pretende fazer, injetando recursos através de transferências voluntárias, com critérios definidos, com taxas, prazos e, em casos de empréstimos, que possa de fato colaborar para passar essa crise de uma forma sustentável, nós podemos começar a estudar uma ampliação dessas linhas de crédito e a expansão da unidade do Fomento Paraná e a questão do BRDE. Antes disso, nós temos que salvar as empresas, salvar as pessoas em primeiro lugar e também não esquecer que quando o Estado quebra, o próprio conceito de democracia ele vai com ele. Então, se você tem uma ideia, o atraso de uma folha de pagamento no Estado do Paraná representa uma queda de 0,5% no PIB trimestral, dado o tamanho e o valor adicionado pelo Estado na escala de produção do Estado. Então nós temos que ter muito cuidado para que o Estado não fique também totalmente destruído da crise. Então nós temos que ter muita parcimônia e muito zelo, né, nesse momento com os recursos públicos. Mas é fundamental que a União venha... Que a União venha nos socorrer, venha colocar linhas disponíveis e venha colocar mecanismos de transferências voluntárias que possam assegurar uma receita mínima compatível com as nossas obrigações. Olá, e a Adriana também com a gente. Sua pergunta, Adriana. Valeu, Brown. Bom dia aos secretários. Eu gostaria de perguntar para os 3, se puderem responder de forma breve, qual a maior dificuldade financeira que cada um dos estados tem enfrentado nesse exato momento e como está a relação com o governo federal. Alguns dos senhores chegou a citar essa dificuldade de comunicação e alinhamento de pensamento? Podemos começar pelo secretário do Estado de São Paulo? Por favor, senhor Henrique Meirelles. Pois não. A maior dificuldade, evidentemente, é a queda de arrecadação que é pronunciada, né? E que vai se configurar fortemente agora nos recolhimentos do ICMS no mês de abril. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um ponto fundamental. Probleminha no retorno da nossa comunicação. Será que a gente... Oi, secretário, agora sim, nós te ouvimos. Pode concluir. Ao contrário de crises anteriores que já vivemos, por exemplo, quando eu estava no Banco Central, enfrentamos a crise de 2008. Mais uma vez, então. Vamos seguir com o secretário Luiz Cláudio. Secretário, pode responder, por favor, a pergunta da Adriana. Na sequência, a gente passa para o secretário Meirelles complementar, então. Vamos lá, secretário Luiz Cláudio. A nossa principal dificuldade nesse momento é uma crise de liquidez muito acentuada, né? Nós temos uma redução prevista na arrecadação de ICMS agora no mês de abril muito relevante, isso porque a economia já paralisou no mês de março e também um aumento da inadimplência que será inevitável, assim como também uma queda muito acentuada
do recebimento de royalties e participações especiais. Portanto, no mês de abril, a gente já tem uma queda elevada, a gente imagina algo como R$1 bilhão, e aí no mês de maio, aí sim a maior queda, em que a gente perde R$1 bilhão de ICMS e ainda perde mais R$2,5 bilhões de royalties e participações especiais. Durante o mês de abril, nós já tomamos as medidas que nos permitirão atravessar todo o ano. Pagaremos todos os salários em dia, continuaremos pagando todos os fornecedores. O mês de maio, ainda conseguiremos pagar tanto os fornecedores quanto a folha de salários. Isso é importante colocar, como o nosso secretário René nos colocou. O impacto que um atraso de salário causa na economia dos estados é extremamente elevado. Né? São 2,3 bilhões do estado do Rio de Janeiro, a folha líquida dos servidores públicos do estado. Portanto, isso é importantíssimo de ser enfrentado. Nós temos que resolver o problema de liquidez nesses próximos 40 dias. Esse é o principal desafio do estado do Rio de Janeiro. Secretário Meirelles, agora sim. Pois não. O que eu tenho que dizer é que concordo com o secretário Luiz Cláudio de que o problema de liquidez, que é o problema de queda de arrecadação, é o problema mais agudo e o problema mais imediato. Agora, esse problema tem que ser resolvido, fundamentalmente, através de repasses do governo federal. Por quê? Porque o governo federal é que tem capacidade de emissão de moeda. Não há no mundo hoje exemplos em que ações decisivas tenham sido capitaneadas por estados especificamente. Imagina os Estados Unidos, não, o estado de Nova York, o estado de Massachusetts, Arkansas, não sei o quê. Então, pode fazer é alocar prioritariamente os recursos disponíveis. Bom, acho que deu para a gente entender o raciocínio do secretário Meirelles, a importância do repasse do governo federal aos estados. Secretário René Garcia, por aí também, esse é o caminho? Sim, eu acho que o momento exige muita cautela, muita reflexão, uma segurança enorme dos entes públicos com relação a enfrentar o problema, mas é fundamental, como o ministro Meirelles e o Luiz Cláudio colocaram, a União tem que se fazer presente, ela tem que estabelecer um canal de comunicação direta com os estados e desenvolver um programa emergencial de socorro que garanta um conjunto mínimo de receitas para que o Estado volte a funcionar. Sem a presença desse mecanismo, vai ficar muito difícil a manutenção de uma oferta de um conjunto mínimo de serviços para a população. Então, é um apelo que nós, secretários de Fazenda, fizemos há mais de um mês, numa carta, não foi, Luiz Cláudio? Né? Aquela carta do Concefaz, pedindo socorro à União para que viesse socorrer, né, os estados, estabelecendo uma linha de contato, uma linha de conversa para avançar na criação desse mecanismo. Até hoje nós tivemos muita aproximação, muita conversa, mas não foi desenhado ainda uma forma de sair da crise. Eu acho que mais um momento vale a pena dizer. É hora de conciliação, é hora de solidariedade e de criação de mecanismos para que rapidamente você tenha uma definição clara do que é que vai ocorrer, o que pode ocorrer nos próximos meses. Senão nós teremos um sério risco de que os estados parem, que as máquinas estaduais parem e que se agrave a crise pela iliquidez dos estados. Bom, e só para fechar então, já que os três falaram bastante da importância da participação do governo federal no socorro aos estados em meio a essa crise, quero que em 30 segundos, cada um de vocês dê um recado ao governo federal então, fingindo aqui que o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, está acompanhando a gente, o presidente Jair Bolsonaro também. O que é que os senhores diriam ao ministro e ao presidente? Em 30 segundos, cada um, uma mensagem final dos secretários para a gente fechar. Começo com o senhor Henrique Meirelles. Muito importante agora que o governo federal reforce o repasse aos estados, porque os estados têm uma ação direta no combate à crise. Saúde, segurança, principalmente, e logística, transporte. Portanto, é importante criar mecanismos que sejam similares àquele usado para a seção onerosa, que complemente aqueles do Fundo de Participação dos Estados, exatamente para canalizar de uma forma correta e proporcional para todos os estados brasileiros.
Obrigado. Secretário Luiz Cláudio, sua mensagem ao ministro. Importante lembrar que o Estado do Rio de Janeiro vinha fazendo um esforço muito grande do ano de 2019, do início do ano de 2020, para reequilibrar suas contas. O regime de recuperação fiscal, ao qual o Estado está submetido desde 2007, vinha surtindo efeitos. As nossas medidas estavam no caminho correto e fomos atropelados por essa crise. Nós não temos como resolver essa crise e enfrentar essa crise com meios próprios. O Estado não tem aonde achar recursos para cobrir uma queda de 10 bilhões de reais. Portanto, em socorro aos estados, e ao Estado do Rio de Janeiro em especial, que enfrenta, junto com o Estado de São Paulo, os principais surtos da doença, é necessário que o governo federal venha em socorro ao Estado do Rio de Janeiro e reforce as finanças do nosso Estado. Caso contrário, nós teremos outras crises além da crise de saúde. Secretário René Garcia. Eu queria só dar uma mensagem que um estado como o Paraná, que fez no último ano um superávit financeiro de quase 2 bilhões de reais, quando nos últimos 8 anos teve déficit constante e tinha uma situação de caixa muito confortável, acho que ele é um exemplo de que uma crise pode desestruturar até mesmo estados que estavam numa situação muito confortável. Acho que o ministro Paulo Guedes é meu amigo há 38 anos, foi meu professor, ele tem uma percepção, uma inteligência acima do normal, então eu acho que ele tem a percepção. E eu acredito que nesse momento nós precisamos mandar a mensagem que estabelecer as relações, as conexões para estabelecer as conversas e as formas de condução. Acho que o governo federal nos últimos 15 dias, ele se afastou um pouco das conversas e criou um sentimento de certo abandono aos estados na forma de negociação. Certo. Acho que vamos deixar de lado todo qualquer tipo de intriga, confusão e de eventuais discordâncias e vamos caminhar rapidamente para criar um mecanismo de cooperação e coordenação, que a União é a principal agente, né, na coordenação. Ok, quero agradecer então aos 3 secretários que estiveram aqui conosco ao longo dessa manhã. Secretário Henrique Meirelles, secretário estadual da Fazenda de São Paulo, ex-ministro da Fazenda. Obrigado mais uma vez. Bom dia. Obrigado. Prazer falar com todos nesse momento crítico para o país. Vamos juntos. Secretário Luiz Cláudio, secretário da Fazenda do Rio de Janeiro. Obrigado, boa sorte aí na condução dessa crise. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. A população tem que estar bem informada sobre os rumos da economia e das ações de saúde. Importante esse canal. Com certeza, obrigado. Secretário René Garcia esteve com a gente também, secretário da Fazenda do Paraná. Obrigado, bom dia. Bom dia.